Opa, aqui quem fala é o Chocococa e eu tô copiando o Golart. Vamos falar do mundo de Greg! Tudo começou em Testópolis, que é a cidade onde os emojis favoritos do seu usuário... não, pera, esse aqui é a sinopse do filme dos emojis. Tudo começou em uma tarde de um dia desconhecido de 2023. Eu estava passeando pelo HBO Max até que encontro um tal de O Mundo de Greg. E decido ver por descargo de consciência. Puta que pariu, que desenho bom da porra! Então, como fã, eu fui na internet, mais conhecida como Twitter, falar de O Mundo de Greg, só que ninguém conhecia essa obra de arte. Então hoje eu vim aqui pra recomendar O Mundo de Greg pra pessoas criminosas que não conhecem. Primeiramente que esse vídeo vai ter um pouquinho de spoilers, mas não é nada que estrague sua experiência nem nada. Vou evitar falar de spoilers grandes. E segundamente que eu ainda não vi o filme, não tem nenhuma plataforma de streaming que conheça que tem o filme dublado, então não vou citar ele aqui. Bem, você lembra de KND, a Turma do Bairro? Ou pelo menos conhece o Dudu e Edu? É claro que não! Você tá vendo meu vídeo, você não tem mais do que 15 anos. Mas, resumidamente, esses desenhos eram desenhos antigos que passavam na Cartoon. Sim, desenhos antigos, você tá ficando velho. E esses desenhos contavam histórias de crianças vivendo a infância de uma forma muito criativa e divertida de se assistir. Esses desenhos basicamente representavam a infância e tudo que era ser criança. Era muito bom de assistir esses desenhos, pois eles eram calmos e divertidos. E fazia você remeter à infância. KND, a Turma do Bairro, tinha uma história mais conectada, em que todos os episódios seguiam uma linha meio que cronológica. Mas agora, Dudu e Edu seguiam uma linha de episódios mais episódicos, que não se conectavam tanto e não eram tão sérios. Então, agora que eu falei isso, imagina uma mistura desses dois desenhos, uma história que ao mesmo tempo consegue ser leve e séria, e você tem O Mundo de Greg. Ele é uma mistura perfeita de KND, a Turma do Bairro e do Dudu e Edu, com episódios que ainda eram episódicos, mas mesmo assim que se conectavam, onde os personagens se lembravam do que aconteceu nos episódios anteriores e evoluíam como personagens. E não, eu não tô vangloriando o mínimo, porque bem, desenvolvimento de personagens é o mínimo de uma história decente. Menos em histórias mais malucas em que os apes mal se conectam, tipo Gumball. Eu não tô exaltando o mundo de Greg fazer o mínimo, e sim, exatamente como o mundo de Greg faz isso espetacularmente bem. Por exemplo, já pra começar, uma história mais conectada com o desenvolvimento de coisas que acontecem em episódios que interferem em outros episódios, a saga do outro lado do riacho. Basicamente, o lugar que se passa a série do mundo de Greg é um riacho, um lugar calmo e divertido para todas as crianças que moram na região brincar. Só que existe o outro lado. E em um dos episódios, mais especificamente o episódio 16 da primeira temporada, o Greg descobre uma planta desconhecida por todos que tem um gosto incrível. Então ele decide descobrir de onde vinham essas plantas para conseguir vender ela para a balconista da Ilha da Troca, em troca de alguns doces. Sim, ele é o mestre do capitalismo. No final do EP, ele acaba descobrindo que as plantas vêm de um poço misterioso que divide o riacho ao meio com o outro lado. Um lado sombrio, com crianças que são forçadas a brincar apenas as brincadeiras que o rei manda. E esse episódio é um começo sutil de uma saga que pendura por todos os episódios desde então, até a terceira temporada. Uma saga conectada que vai se desenvolvendo até tudo explodir no final da terceira temporada. Mas eu não posso falar muito, pra evitar spoilers, claro. Muita gente acredita que o mundo de Greg é um desenho idiota, bobinho, que não tem história, normalmente achando que ele é tipo um Clarenço da vida. O que não, ele não é nem um pouco. A história de O Mundo de Greg é absurdamente desenvolvida, mas tem um problema, ela demora pra se desenvolver, o que eu já até dei minha opinião sobre isso em um dos vídeos do canal. Desenhos que demoram a engatar a verdadeira história. Mas não devemos só julgar um desenho só porque ele parece ser alguma coisa que ele não é. Isso é idiotice. Achar que um desenho é ruim só porque ele parece infantil é jogar toda uma história incrível no lixo por puro preconceito. A história é simplesmente maravilhosa e incrível e tem um desenvolvimento incrível de personagens. Mas, você não foi convencido ainda? Vocês querem mais exemplos de como a história é desenvolvida? Vamos lá! Agora, com um pouquinho mais de spoilers, no episódio 24 da segunda temporada, enquanto o Greg explorava o riacho, tentando completar ainda mais seu mapa, ele acaba caindo no cu da sua mãe. Tá bom, parei. Ele acaba caindo em um forte antigo, que pertencia às primeiras crianças do riacho que já pisaram lá. Eles então encontram uma carta antiga em códigos. O Greg decifra os códigos e acaba descobrindo um bunker secreto de doces, que inclusive já deve ter tudo apodrecido e vencido há muito tempo. Como esse troço não, menino? Voltando. Nesse bunker, além dos doces, eles também encontram um mapa antigo, parecido com um mapa atual do riacho, só que muito maior. E eles descobrem que esse forte pertencia a 3 crianças nos fucking anos 80! Basicamente 50
anos antes da série sequer começar. Nesse tempo já existiam 3 crianças que brincavam no riacho, mas eles sumiram de lá por algum motivo desconhecido. E não parece que eles só deixaram porque quiseram, envelheceram e começaram a ver anime e só ser nerd virgem. Não, parece que eles foram forçados a fugir dali rapidamente. E lembra daquela carta que o Greg decifrou? Então, na carta falava de um tal de Pique Bandeira e que esse foi o motivo que eles saíram de lá. E esse episódio tem consequências na série e consequências na lore da série por inteiro. Como, por exemplo, no episódio 30 da segunda temporada, onde eles levam todos os artefatos que conseguiram encontrar lá pros anciões do riacho. Um bando de adolescente nerd fudido que fica vendo anime e bate punheta pra mulher 2D. Tipo vocês. Inclusive, eu amo esse grupinho porque eles têm um monte de referência a anime e muitas referências principalmente a Evangelion. Tem até um EP que um dos grupinhos fala tipo: ah, eu não entendi o final de Monster Academy. Eu não entendi o final de Guerreiros dos Signos. É muito bom. Então eles levam esses artefatos para os anciões, porque eles eram os mais velhos que estavam no riacho. E nem eles conseguiram responder o que caralhos aconteceu com essas crianças, porque eles só tinham conhecimentos até os anos 90. Eles então partem uma busca passando por todos os lugares classificados no mapa dos antigos, para verem se conseguem encontrar alguma coisa enterrada ou algo escondido que respondesse essa dúvida. E eles acabam encontrando o lugar que guardava todos os registros daquela guerra de Pique Bandeira. Só que estava no quintal de um dos maiores inimigos do Greg, o Jason. Não, porra, não do Sexta-feira 13, né, caralho? Esse Jason! Mas, mesmo o Greg odiando ele consegue entrar pra pegar o livro que explica tudo o que aconteceu. Mas o desgraçado, insuportável, merdinha do Jason fica pistola, porque pra pegar o livro, o Greg teve que abrir um puta buraco no jardim dele. Um preço justo a se pagar. Então o Jason pega uma escopeta e dá um tiro na cabeça do Greg, o matando. Tá bom, chega, já tá chato. Ele só pega uma arminha de brinquedo de água e só persegue o Greg. Mas se ele molhasse os livros, os segredos continuariam sendo mistérios pra sempre. Eles correm, sei lá porque o Greg só não conta pro Jason que não era pra ele molhar ele, porque ia estragar os livros, mas sei lá, só segue o roteiro. Que eles acabam parando em uma árvore gigantesca, onde o Jason fica preso e o Greg é forçado a sacrificar a merda do livro pela bosta da vida do Jason. Se fosse por mim, deixava esse moleque morrer, moleque chato do caralho. Então eles perdem o livro, forçando eles a terem que investigar mais, pra tentar descobrir o que raios aconteceram com essas crianças, ou seja, a saga ainda continua. Tá vendo como isso é incrível? Eles conseguiram construir um puta mistério da hora pra série, que realmente faz você ficar envolvido com a trama. Muito diferente de Velma, por sinal. Eu só tô contando apenas um dos grandes arcos da série. Existem milhares de arcos de personagens, mistérios e investigações que rondam toda essa série por inteiro, onde todas elas constroem uma grande saga pro final da série. Cada mistério fica conectado com o outro, que faz uma progressão lógica, com sentido. Não é uma progressão tipo, acabou o mistério A, vamos para o mistério B. Não, o mistério A liga com o mistério B, fazendo eles progredirem na história e aumentando ainda mais a lore da série, onde o mistério leva a outro até construir uma saga inteira e tudo desencadear em uma puta guerra foda no final da terceira temporada. Mano, eu amo a construção de mundo de Greg. Cada personagem tem sua importância na história e eles vão evoluindo com o passar do tempo, junto que a história vai ficando mais grandiosa. Aí chega a gente idiota falando que a série é ruim sem nem mesmo ter visto, só porque a série é pra crianças e os personagens são bobos. E a lacração no mundo dos gays, cara, a lacração no mundo dos gays. O que até pode ser verdade, mas esse é o charme da série. A história não se leva a sério a maior parte do tempo, tipo, são crianças brincando de mistério. Mas se você se deixar levar pela trama da série, ela fica ótima. A premissa da série é bobinha e grandiosa demais pra crianças, e às vezes é idiota sim, mas você tem que se desligar um pouco dessa parte lógica e ficar com a sua suspensão de descrença. Isso nunca aconteceria na vida real, pelo menos não tão organizado assim, com tantos mistérios e tão maneiro. Mas se você só seguir a história sem pensar muito como seria por fora, a história fica séria e as tramas são muito reais. Além do mais, eles pegam temas reais e identificativos, como sair do armário, abandono, crescer e deixar de ser criança e até abandonar seus antigos amigos de escola. E fazem de forma leve para que as crianças consigam entender e sentir, e que também as pessoas mais velhas consigam se colocar no lugar daqueles personagens. Os personagens são absurdamente bem construídos e parecem pessoas reais. São carismáticos e às vezes são até exagerados.
pesados, mas no fundo são apenas crianças que só querem se divertir. Eles são pessoas reais, com defeitos e medos, e são crianças passando pela fase de crescer, deixar de ser criança e amadurecer, deixar seus amigos pra trás. Eles passam por temas reais. Você acha que nunca vai abandonar seus amigos de infância, mas você cresce e acaba deixando seus antigos amigos pra trás. E eles tratam esses temas pesados de forma leve para as crianças entenderem, porque você não vai conseguir manter suas amizades pra sempre. Você amadurece e cresce. As crianças entendem isso e os adultos se enxergam nessas situações. O mundo de Greg faz você relembrar como é ser criança, como você era inocente, e é um desenho confortável de se assistir. Além da história divertida e cativante, eles ensinam temas importantes para as crianças de forma até que bobinha, mas que são importantíssimas para se aprender. Como, por exemplo, pra fechar o vídeo, o episódio 10 da 4ª temporada. Na minha opinião, um dos melhores episódios que eu já vi, tipo, de séries, de tudo. Nesse episódio, Kelsey e Stax escrevem uma história muito boa pro clube do livro secreto. E basicamente tem 2 personagens principais, a Fogo e a Gelo. E só de você olhar, você já percebe que elas são um pouco parecidas com a Kelsey e Stax, né? Graças a Deus é só um pouco. E isso é proposital. Na história que elas escrevem, Gelo e Fogo são um casal, que basicamente é uma metáfora pra vida real. Porque as duas se gostam, mas não conseguem se declarar uma pra outra. Então elas escrevem histórias em que os personagens que representam elas namoram, sem elas nem perceberem, a arte imitando a vida. Mas um dia o Greg ressalta como as personagens do livro são quase idênticas a Kelsey e Stax. A Kelsey fica com vergonha e não admite que realmente gosta da Stax. Ela fica pensativa sobre isso e até fala com a namorada da irmã do JP sobre isso, sobre gostar de outra menina, se tá tudo bem, se é certo. E ela acaba se descobrindo LGBT. No final, elas se declaram e fica tudo certo, termina com um final feliz. Esse EP é tão bom, mas tão bom que eu amo ele. Ele retrata como pessoas LGBT se sentem quando se descobrem, como sair do armário. E a história do início é uma metáfora divertida da Kelsey e Stax se descobrindo e no final formando um casal. Essa série usa de uma pauta importante que não é tão debatida nos desenhos, como se descobrirem, e faz de uma forma divertida para as crianças entenderem, ensinando para as crianças que está tudo bem ser LGBT e é bom só ser você mesmo. E quase não é escondido isso, é quase jogado na cara que esse app é uma metáfora para um casal lésbico se descobrindo e saindo do armário. É uma pauta importantíssima sendo retratada desde cedo para as crianças em um desenho infantil. Esse é um episódio muito fofinho de 2 crianças apenas se descobrindo e aceitando ser LGBT. E no final, formando um casal e ensinando de forma boa que, se você é LGBT, tudo certo. Você deve ser apenas sincero com você mesmo e ser seu verdadeiro eu. A história que elas escrevem no início é apenas uma metáfora do casal evoluindo. Elas começam como amigas até que vão evoluindo, até que no final se aceitam, assim como acontece na vida real do episódio, onde a Kelsey e a Stax se declaram uma pra outra. Por isso eu acho o mundo de Greg um desenho tão genial, com personagens cativantes e carismáticos, uma história absurdamente boa com mistérios e tratam de temas pesados de forma leve para que as crianças consigam entender. Eu amo esse desenho, um nível que eu nem posso explicar. E eu queria que ele fosse mais reconhecido. Muitas poucas pessoas falam desse desenho por aí. Mais pessoas deviam comentar dessa obra de arte. Um desenho tão bom que poucas pessoas conhecem. Então recomende esse vídeo para mais pessoas. E não é por engajamento, eu realmente quero que esse desenho chegue em mais pessoas. Recomenda pro amigo que não conhece a série ou até a pessoa que viu poucos episódios e fala mal sem saber da história. Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, porque esse desenho merece mais reconhecimento. Por isso, eu acho que esse é o desenho mais injustiçado da história. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que depois de tudo isso você tenha ficado com pelo menos um pouco de vontade de ver esse desenho. Eu não falei nem 1% de tudo que esse desenho tem. Ainda tem muita coisa pra se falar dele. Eu adoro esse desenho, sinceramente. Então, recomende esse vídeo pra mais gente, pra que mais pessoas saibam o quão bom é e o quão genial esse desenho é. Ou só deixa o like, que já ajuda muito a esse vídeo chegar a mais gente. Entra no meu servidor do Discord, lá falamos de desenhos e filmes, e lá você até toma alguns spoilers dos vídeos futuros, além de que eu vou com os inscritos de vez em quando. Bom, esse foi o vídeo, até mais e bye bye!